Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje a gente vai criar exatamente isso que você está vendo, é um espectro de áudio luminoso das galáxias siderais e a gente não vai usar nada externo, vai ser tudo nativo do After Effects, absolutamente tudo na unha. Eu vou mostrar como é que faz para atingir esse resultado, não tem plexus, não tem shine, não tem nada disso, é tudo no After Effects. O único detalhezinho desse vídeo que você deve estar percebendo são as partículas, né? Como se fosse uma viagem da câmera para frente com as partículas. Aí eu usei o Trapcode Partícula. Se você estiver interessado no tutorial de como fazer essa viagem das partículas, aí você comenta aqui embaixo, beleza? Que aí você pedindo aqui embaixo nos comentários, a gente consegue providenciar alguma coisa, beleza? Então vamos começar essa parada, meu parceiro. Ah, e não esquece de dar like. Já começa dando aquele like para começar com o pé direito. E também, se você não está inscrito no canal, se inscreva, beleza? Então vamos começar. Primeiro ponto é criar uma nova composição, obviamente. Essa composição, cara, a gente vai criar como 1280 por 720, porque é meio pesado, tá? Você vai perceber que conforme a gente vai fazendo, vai ficando mais pesado. E também vamos colocar o frame rate em 30 e a duração de 10 segundos, porém, se você estiver trabalhando com uma música inteira, você vai botar 3 minutos, 4, entendeu? Mas vamos fazer 10 segundos e aí depois você customiza. Clique em OK. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o BG, como sempre, né? Então, Ctrl Y para criar aqui um sólido, clique em OK. E agora a gente vem em Effect, Generate for Color Gradient. Na verdade, volta. Aqui a gente vai botar um Fill. Então, Effect, Generate Fill. Esse Fill a gente vai colocar um preto mais ou menos assim, tá? Uma parada tipo quase cinzinha, escuro. Duplica, e aí aqui a gente vai novamente Generate, só que agora vai ser o For Color Gradient. Esse For Color Gradient eu vou colocar no Color 1, botar um preto acinzentado, mais ou menos parecido com aquele de lá. Esse aqui também, algo mais ou menos aqui. A cor 3, a gente vai botar algo voltado para o vermelho bem escuro, mais ou menos aqui. E esse de baixo a gente pode fazer algo parecido, porém levemente diferente, né? A gente pode botar algo mais assim, beleza? E depois a gente vai apertar F4 para aparecer aqui um modo de mesclagem e vamos botar esse de cima aqui em Add e depois aperta T e diminui a opacidade até ficar como você quer, tá? Que aí você vê que o preto fica um pouquinho mais clarinho, o vermelho fica mais escuro, fica bem interessante. Agora seleciona os dois e dá uma pré-composição, Ctrl Shift C e vamos escrever BG só para a gente saber, beleza? Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui embaixo um link para você baixar essa musiquinha aqui, que ela é livre de licença para você usar comercialmente. E também eu vou botar o link para você baixar essa imagem muito bonita do espaço sideral e a gente vai usar isso aqui no final do nosso tutorial para dar aquela texturizada maneira. Então, primeira coisa é exatamente aprender como é que faz aquele espectro de áudio. Então, primeira coisa que você tem que fazer é jogar a música para a linha do tempo. E agora vamos criar um novo sólido apertando Ctrl Y. Aqui, cara, vamos escrever espectro 01, só para a gente saber. Dá Enter, tá em Comp Size. E aí vamos em Effect, Generate, e aqui tem aqui, ó, Audio Spectrum. Tá? Não é o Audio Waveform, é o Audio Spectrum. E aqui a gente já entra no plugin. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona esse efeito aqui, para a gente entender o que são esses parâmetros e depois a gente vai botar na prática de fato, tá? Para ficar completinho. Primeira coisa que você precisa saber, aqui ó, a camada de áudio. É exatamente aqui que você vai dizer qual é a música que você quer usar. Você clica aqui ó, e escolhe Mystic.mp3. Lembrando que a música precisa estar na linha do tempo, tá? Então pode ser tanto uma música ou pode ser uma composição. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui, criar um Ctrl Shift C e botar aqui, ó, música aqui, por exemplo. Porque aí vai que no futuro você queira mudar. E aí eu venho aqui no espectro, olha lá, música aqui. Ele vai usar o áudio dessa composição. Tranquilo? E aí você vê que já está rolando alguma coisa aqui, né? Porém, vamos entender como é que funciona esses parâmetros. A primeira coisa que você precisa entender é que essa linha, né, essas bandas da esquerda para a direita, ela vai representar do grave para o agudo. Tá? Então, se a gente ver aqui a frequência de início que está em 20 e a frequência final que está em 2000 Hz, ele está falando que aqui no início vai começar a capturar a informação do que está em 20 Hz e aí vai subindo até 2000.
Se você quiser mais informações, por exemplo, pegar a área mais grave para ter mais movimento, você pode, por exemplo, ao invés de 2000, botar uns 800, por exemplo. Olha lá. E também no grave você pode botar, sei lá, 60, para começar um pouco mais em cima. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou botar para começar já onde tem batido, ó, mais ou menos aqui, tá? Só para questão didática mesmo, se liga só. E aí você vê que não atualizou. Para atualizar, você tem que limpar a memória. Então aperta Ctrl Alt e a barra do numpad, que aí ele vai dar um refresh. Beleza, ó. Tá lá. Maneiro, né? Vamos entender mais alguns parâmetros daqui, ó. Essas bandas, né? Esse frequency bands. Esse número, ele tá falando quantos tracinhos vão ter aqui, quantas bandas representando a frequência a gente vai ter. Então, quanto maior esse número, mais banda vai ter ali. Ao ponto de, se você colocar muito, vai chegar um ponto que ele vai criar como se fosse um sólido, né? Ele vai... Olha lá. Ele fica contínuo. No nosso caso, vamos fazer o seguinte, vamos botar em 75, que eu acho que pra gente, ou então 80. Vamos botar... Beleza. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, essa altura máxima, né? Maximum height. Aqui você vai falar qual é a altura máxima que vai chegar essa reação do áudio. Então, por exemplo, eu posso botar uns 800. Você vê que ele vai até mais alto. Olha lá. Tá começando a tomar forma. O outro parâmetro que a gente vai usar nesse tutorial é o thickness, que nada mais é do que a espessura da banda. Então, a gente vê que tem a espessura aqui de 3 pixels por padrão. Você pode botar 1, que é o que a gente vai usar, ó. E ele faz... uma parada bem fininha. Por que a gente vai botar 1? Porque a gente vai usar muitas cópias com modo de mesclagem em Edge. Então isso vai fazer com que essas linhas acabam ficando um pouquinho mais gordinhas, tá? Com muita luz. Então se eu botar em 3, vai ficar muito, muito estranho. Muito aceso, né? Beleza. Outra coisa que você precisa saber é a questão da cor. Você pode mudar a cor para a cor que você quiser, obviamente. Então, vamos supor, vou botar aqui um vermelho, né? E aí aqui eu posso botar algo mais laranja, não sei, né? Mais ou menos assim, talvez. Aqui eu posso botar algo mais vermelho, aqui um pouco mais aceso. Olha lá. Legal, né? O outro parâmetro que você precisa ter em mente é o softness, que isso aqui ele bota um esfumaçado em volta da linha. A gente vai botar 0 porque a gente vai fazer esse esfumaçado posteriormente. Então, 0. Outra frequência, aliás, outro parâmetro que você precisa entender para a gente fazer o que a gente quer fazer são exatamente esses dois aqui, ó, Display Options e Side Options. Esse Display Options, ele nada mais é do que o tipo de banda, né? Então, como é que essa banda vai ser representada? Quando está em digital, ele representa através dessas linhas verticais. Se eu botar essas linhas analógicas, ele vai representar como uma linha contínua. Se eu botar em dots, ele vai representar com pontos. Como está em 1 pixel, ó, vou aumentar só para você ver. Ó. Então, esse dots, ele nada mais faz do que coloca um ponto nas extremidades do que seria o digital. Tá? Então, tendo tudo isso em mente, a gente vai compor agora o nosso espectro. Beleza? E esse aqui, ó, Side Options. Isso aqui você vai falar para qual lado vai aparecer a banda. Então, por exemplo, se eu botar aqui o lado A, ele vai aparecer só em cima. Olha lá, ó. Se eu botar o side B, ele vai aparecer só embaixo. E se eu botar o side A e B, ele vai aparecer em cima e embaixo. Isso vale também tanto para as linhas analógicas quanto para os pontos analógicos. Legal, tendo isso tudo em mente, vamos compor. Eu vou colocar esse espectro em Edge. Lembrando que eu vou usar muito modo de mesclagem em Edge para ficar bastante aceso, para ficar com muito brightness, tá? Então, fica ligado nessa situação que vai ser Edge para tudo quanto é lado. Outro parâmetro do efeito que você precisa saber, que você precisa ter em mente, é exatamente o path. Tá vendo esse path aqui? Quando você não bota nada, ele faz simplesmente essa linha reta, que você pode customizar a entrada e a saída, clicando em cima aqui do efeito. Ó, tá vendo isso aqui? Você pode clicar e arrastar para falar onde vai começar, qual posição começa e qual posição termina. Porém, você pode criar um caminho, um path com a máscara e falar para ele seguir, as bandas seguirem esse caminho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente quer fazer um círculo, né? Então, vamos fazer a máscara circular, começando do centro. Ó, clique e arrasta com Ctrl pressionado e com Shift e bota mais ou menos nessa
nesse tamanho aqui, ó, mais ou menos assim. Tranquilo? Depois de ter feito isso, se você vier aqui em Path, olha só, ele já mostra a máscara 01 e ele já está acompanhando ali bonitinho, beleza? Outro ponto que você precisa ter em mente, quando você faz essa máscara, ele está de fato mascarando, né? Só que a gente quer usar só a informação da máscara. Então você vem aqui no Mask 1, você bota em None, tá? Legal. Outra coisa, antes da gente continuar, é muito detalhezinho, mas você vai ver que, no final das contas, o que você vai ter aprendido, meu parceiro, vai ser muita coisa. Você vai poder brincar, entendendo perfeitamente como é que funciona, você vai poder brincar com o seu estilo de espectro de áudio, que é o que eu recomendo. No final das contas, aqui você vai fazer o seu espectro de áudio. Eu quero colocar a frequência mais grave que está em cima, eu quero colocar mais ou menos aqui embaixo. Então aperta R e dá uma rotacionada e bota mais ou menos aqui, ó. Só isso. Tá? Legal. Agora vamos fazer a composição do nosso espectro. Você pode duplicar esse efeito, eu deixei em Edge, tá? Aqui o modo de mesclagem em Edge para ficar bem aceso e a gente vai criar todo aquele brilho, toda aquela luz através desse modo de mesclagem. Agora a gente vai duplicar e nessa cópia aqui você vai fazer o seguinte, a gente vai colocar linhas analógicas. Só que eu quero fazer com que as linhas analógicas fiquem nas extremidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o side A, vou duplicar novamente e aqui botar o side B, tá? Olha lá, ó. Maneiro, ele já começou a ficar no estilo Plexus, né? Se você não conhece plugin, Plexus é muito interessante, depois dá uma pesquisada. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero botar pontos nessas interseções da banda vertical com a linha analógica. Então você vai duplicar o espectro novamente. Você vai botar aqui em dots, e nesse caso a gente vai botar side A e side B. Porém, você vê que o ponto está muito pequenininho, vamos botar o ponto em 2,9, mais ou menos, tá? Alguns parâmetros aqui eu já vou ter um número certo na minha mente, porque eu já criei esse projeto aqui. Mas você pode muito bem brincar, ó, com os tamanhos para ver o que você prefere. No caso aqui eu vou botar 2,9, que é o que eu gostei, ó. Tá começando a tomar forma. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar exatamente em cima desse espectro cru. Então eu vou selecionar todas essas 4 camadas, Ctrl Shift C para criar uma pré-composição e vamos chamar de espectro cru, por exemplo. Ó, espectro cru. E não se esqueça de botar em Edge novamente. E agora eu vou dar um golinho naquela água espertinha. Maneiro. Então vamos agora simular um glow com drop shadow para ficar mais leve, porque a gente poderia muito bem chegar aqui em Effect, Stylize, Glow, né? A gente poderia muito bem fazer isso aqui, porém ele é muito pesado. Então eu vou simular o glow com o drop shadow. Eu vou fazer o seguinte, vamos em Effect, Perspective, Drop Shadow. Você deve estar assim, porra Pedro, tu vai fazer glow com drop shadow? Cara, faz parte. Só para ficar mais interessante, assim, no sentido de, como é que se diz? Para ficar mais leve, né? Então eu coloquei aqui a sombra nessa cor. Vamos botar a opacidade em 100, a distância em 0. E agora você vai aumentar um pouquinho o softness. Olha só o que acontece. Ó. Você vê começando ali, né? Eu poderia fazer isso aqui também com Fast Blur, mas eu acho que o Drop Shadow, ele como é que se diz? Ele é mais leve ainda, tá? Ah lá, legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar Ctrl D, lembrando que ele já está em Edge, olha só como é que ele fica aceso. Ah, outro ponto. Tá vendo como é que deu uma distorcida? Por quê? Porque quando eu criei a pré-composição do nosso espectro de áudio, ele levou para a pré-composição a camada da música exatamente porque ele precisa dessa camada para trabalhar o espectro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e tirar o áudio, a gente vai dar mute nesse espectro cru que a gente criou. Tá? Então vamos agora ver como é que tá ficando. Ó. Olha lá. Tá começando a ficar interessante. Outro ponto que eu quero fazer, nesse de baixo, eu quero deixar só a sombra. Tá? Olha só como é que fica. Eu vou deixar só a sombra. E o de cima vai ser a sombra mais a linha. A camada original. Legal, legal, legal. Show de bola. Então acho que essa parte aqui já tá tranquila. Agora vamos para a próxima parte. O que eu quero fazer? Eu quero botar glow em pontos específicos randômicos. Sabe qual é? Porque além do glow em pontos específicos, eu vou botar também aquela parada que parece o shine, né? Que é o radial blur, que são aqueles
aqueles rastros de blur que vai aparecer, e eu não quero fazer em tudo, eu quero fazer só em alguns pontos específicos. Para fazer isso, a gente vai usar o fractal como LumaMatch. Então você vai fazer o seguinte, ó, dá Ctrl D nesse espectro cru, aí a gente vai fazer em cima desse espectro cru. Agora dá Ctrl Y para criar um sólido e vamos chamar de Fractal Matte. Essa técnica de usar os fractais como matte é muito utilizada, é muito famoso e você vai ver que é extremamente potente. Vamos agora em Generate. Fractal, não está aqui. Aí você vem aqui em Noise Grain, Fractal Noise. Olha lá, maneiro, né? Aqui, cara, a gente vai dar uma customizada por quê? Quando a gente usa o LumaMatch, a gente vai falar para a camada só aparecer onde é branco e sumir onde é preto. Então eu quero colocar aqui, ó, o contraste lá em cima, diminuir o brightness, mais contraste, sabe qual é? Para a gente criar algumas áreas randômicas aqui. E se liga só, se a gente botar aqui o Track Matte em LumaMatte, e eu vou dar um solo, olha só o que acontece. Ele vai aparecer só nesses pontos específicos. Porém, eu quero deixar um pouco mais vivo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar a evolução com o tempo, então você vai pressionar o Alt, clicar no Stopwatch, vamos botar a seguinte expressão, time, asterisco, 180, por exemplo. E aí se eu der play, olha o que acontece. Tá vendo, ó? Ele randomicamente ali, ele vai mudando a evolução. Maneiro, né? Além disso, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que ele fique rotacionando. Então vamos entrar no Transform, vamos chegar aqui na rotação, Alt, clica novamente e Time vezes 15, por exemplo. Ó. Olha lá. Legal, né? Porque aí a gente sente que ele está rotacionando, porém o espectro vai estar parado. Maneiro, né? Então depois de ter feito isso, tira o solo. E agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos tirar o Drop Shadow e vamos começar aqui, ó. Se liga só. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esses dois e criar uma pré-composição. E essa pré-composição a gente vai chamar de espectro fractal. Beleza. Lembrando que se você não deu like, dê o like, se inscreva no canal e tamo junto. Agora o que a gente vai fazer, cara? Vamos botar em Edge, porque quando a gente cria a pré-composição ele tira do Edge. E agora vamos fazer uma composição bonitinha aqui. Vou dar Ctrl D. O de baixo, eu vou botar um Fast Blur. Desse aqui eu não vou fazer o Drop Shadow, não sei porquê, tá? Então vamos aqui em Effect, Blur e Sharpen. Na verdade, ele botou agora, na versão mais nova, ele botou em obsoleto, Fast Blur. E vamos botar uns 8, por exemplo, ó, bem suave, ó, tá vendo? Legal. Depois de ter feito isso, esse aqui de cima você deixa como tá, e aí você duplica novamente. Olha só como é que tá começando a ficar com bastante luz, né? Legal. Esse de cima, aí a gente já vai colocar exatamente o CC Radial Fast Blur. Olha o efeitinho que fica legal. Aqui no Zoom bota em Brightest, para ficar bem iluminado. Olha só como é que tá começando a tomar forma, né? E tu vê que tá começando a dar aquela pesada. Isso que é o CC Fast Blur. Não é o Radial Fast Blur, não o Radial Blur. Que ficaria mais pesado ainda. Mas enfim. Vamos agora duplicar novamente, porque esse segundo eu quero colocar um amount maior, no caso de mais ou menos 89, para ficar vindo mais para cá ainda. Porém, eu acho que fica muita luz, então eu vou apertar T e diminuir essa opacidade, até ficar só de leve assim, né? Então vamos supor mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Maneiro, né? Cara, tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Tá, beleza. O nosso espectro, por incrível que pareça, ele já está pronto. Agora, a gente vai fazer uma composiçãozinha mais interessante para a gente dar mais vida, para a gente dar mais luz. Primeiro que eu quero fazer é colocar um flare. Então, Ctrl Y, vamos botar aqui, ó, Lens Flare. Esse flare a gente não vai usar o Optical Flares, mas se você tiver o Optical Flares do Video Copilot, meu parceiro, coloca que fica maneiríssimo também. É muito mais bonito do que o flare do After Effects. Mas como isso aqui é só parada nativa do After Effects, então a gente vai usar exatamente o Lens Flare. Então vem Generate Lens Flare. Beleza. Lembrando que para ele ficar mesclado, bonitinho, a gente vai botar em Edge novamente. Beleza? E aí o que vai fazer, cara? A gente vai pegar esse flare e vai colocar ele bem no centro para fazer um círculo perfeito. Ó. Olha lá. Tranquilo? E além disso,
a gente vai aumentar o brightness dele. Bota bastante, bota lá para 145. Além disso, eu quero aumentar a escala dele. Se eu apertar S e aumentar, o problema de fazer isso é que ele começa a meio que pixelar, entendeu? Ele perde informação. Então a melhor maneira de você escalar o lens flare aqui do After Effects é você aumentar exatamente a camada. Então aperta Ctrl Shift Y para editar o nosso sólido, coloca em Lock e aí você vai aumentando. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse círculo central fique preenchendo quase tudo ali, ó, interno. Tá vendo? Bota mais ou menos assim. Menos. Bota aqui assim, ó. Beleza. Olha lá. Maneiro, né? Outra coisa. Vamos tirar um pouco da opacidade. Na verdade, vamos usar o blend. Vamos botar um pouco aqui, ó, de blend, porque quanto mais blend, mais ele mescla com o sólido. Vamos botar de leve assim. Legal. Você vai ver que conforme a gente vai colocando o lens flare, ele vai perdendo um pouco de cor, ele vai perdendo contraste. Só que a gente vai adicionar o contraste depois, então fique tranquilo. Além disso, eu quero colorir esse flare. Então vamos em Effect, Color Correction, Hue and Saturation. Aqui no Hue and Saturation, vamos botar em Colorize para a gente colorir. E vamos fazer o seguinte, cara. O Hue você coloca um pouquinho para cima, vamos supor em 2 graus, só para mudar. E aqui na saturação, bota em mais ou menos 13, tá? Para não ficar, ou então 15. Pode ser 15, beleza? Se eu tirar e botar, olha só a diferença. Maneiro, né? Agora a gente vai duplicar, sendo que esse de cima a gente quer mudar o tipo de lente. A gente vai botar o 105mm Prime, legal. E esse aqui, cara, a gente vai diminuir um pouco o brightness e também a gente vai mudar a cor dele. Então, no caso, vamos mudar um pouquinho, vamos arrastar um pouquinho mais para cá, botar em mais ou menos 10 graus. E aqui na saturação, dá uma estrondadinha, bota uns 50, tá? Para ficar meio vermelhinho. E além disso, eu quero botar esse flare mais para baixo. Eu quero colocar esse flare vindo mais ou menos daqui, ó. Olha lá. Beleza? Então tá começando a ficar bem interessante. E também, cara, aqui eu vou tirar a opacidade. Na verdade, eu vou botar o blend 100%. Na verdade, o blend em 0. E diminuir aqui a opacidade até ficar ali mais ou menos como eu quero, tá? Para não estourar tanto assim. Bota mais ou menos aqui. Olha lá. Como eu falei, você percebeu que a gente perdeu um pouco de cor, né? Ficou meio dull, ficou meio pálido. Então a gente vai adicionar um pouco de contraste com Adjustment Layer, né? Com layer de ajuste. Então aperta Ctrl Alt Y para inserir o layer de ajuste. E aqui a gente vem em Color Correction Curves. Boom! E nesse Curves, o que você vai fazer? Ó, exatamente nesse quadrante, ó, você puxa para a direita e para a esquerda, ó, nessa diagonal, que ele vai dar uma escurecida. Tá? Mais ou menos aqui. E aqui em cima, mais ou menos nesse quadrante, você clica e arrasta e bota um pouco para cima para criar um pouquinho de contraste, tá? Para ele fazer essa curva aqui, essa barriguinha. Olha lá. Se eu tirar e botar, olha a diferença, né? A gente recuperou um pouco aqui do contraste anterior, mantendo o lens flare bonitinho. Maneiro, né? Vamos só dar um preview aqui. Caraca, tá ficando maneiríssimo. E é basicamente isso, meu parceiro. Aí agora basta fazer o quê? Basta você inserir a textura do espaço sideral, esse Auto Space que eu já falei que vai estar aí embaixo. Clica aqui, Ctrl Home para centralizar. E a gente vai colocar um modo de mesclagem aqui, tá? Então ele vai ficar em cima de tudo com um modo de mesclagem. E esse modo vai ser o Classic Color Dodge. Olha só como é que vai ficar maneiríssimo. Pô, tá lindo, hein? Vou aproveitar e até dar um Ctrl S. Outra parada que eu fiz para dar um pouquinho mais de movimento foi o seguinte. Eu fiz com que essa textura rotacionasse. Então aperta R. E aqui na rotação, mas tem que ser uma parada bem de leve, senão a gente vai ficar tonto, sacou? Você não vai botar, por exemplo, 180, tá ligado? Porque aí, meu parceiro... aí tu tá ferrado. Não dá, né? Vamos botar... bem de leve, tipo 2. Só para parecer que a gente está viajando no espaço. Ó.
Eu posso, inclusive, apertar T e diminuir essa opacidade para 90, só bem de levinho, ó. Maneiro, né? Vamos dar um preview do geralzão pra gente ver como é que tá ficando? Você vê que, apesar do resultado, você vê que ele não tá tão pesado. Olha só a velocidade com que ele tá renderizando em full, né? Ele não tá tão pesado assim. Show de bola! Ficou maneiríssimo. E aí, claro que você pode customizar, você pode fazer um color grading, por exemplo. Vamos dar uma brincada aqui. Vamos supor que eu queira fazer aqui um tom daqui de cima, uma parada meio lilás, para lembrar mais ainda que a gente está no espaço. Então se liga só, vou dar um Ctrl Y, vamos botar, por exemplo, vinhetinha lilás, por exemplo. E aí aqui a gente vem em Effect, Generate Fill. Nesse fio, a gente vai botar um lilázinho mais ou menos assim, ó, mas aqui quase tocando rosa, beleza? E agora vamos fazer uma máscara. Essa máscara, eu quero fazer algo mais ou menos assim, ó, tá? Pra gente pegar exatamente uma curva aqui assim em cima. A gente vai botar em Subtract, aperta F, aumenta a opacidade. E além disso, o que você vai fazer? Você vai botar em Edge. E além de botar em Edge, você vai apertar T e diminuir bastante, sacou? É só para você deixar uma corzinha de leve, tá vendo? Ó, uma parada mais ou menos assim. Você tá vendo que eu botei aqui uma opacidade 15. Você pode falar, pô, Pedro, você fez essa parada e tirou toda a opacidade? Não, cara, porque o grande lance é você fazer exatamente algo suave. Olha só, se eu tirar e botar, olha a diferença, entendeu? Então, o grande lance é você fazer algo... tipo, sem dar aquela estrondada, entendeu? Sem querer dizer que você colocou aqui um sólido, entendeu? Pô, a parada é só pra ficar levemente, né? Uma gradação bem de leve. Só pra dar um clima. Maneiro, né? Maneiro. Show de bola! Bem, é basicamente isso. Lembrando, como eu falei no início do tutorial, eu não lembro se eu falei, mas acho que eu falei. Se você quiser que eu faça aquelas partículas, né? Aí a gente vai usar o Trap Code Particular. A gente vai fazer um loop, como se a gente estivesse viajando entre as partículas para dar uma vida, né? Você vê que aqui já tem vida, porém fica mais interessante ainda se a gente simulasse uma câmera indo para frente, como se realmente estivesse viajando no espaço sideral. Então, se você estiver interessado, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer a segunda parte. E além disso, se você quiser que eu faça mais tutoriais nesse estilo, numa parada mais futurística, luminosa, e também mais tutoriais de reação de áudio, de espectro de áudio, também coloca nos comentários, porque sempre quando rola muito pedido sobre uma determinada coisa, geralmente me estimula a fazer um tutorial a respeito. Beleza? Então é isso, obrigado. Aqui é o Pedro Aquino e te vejo na próxima aula. Abraço!